Precisamente. E os sumários estão no SID. Certo. Uhum. Por exemplo, podem ir lá, já, 3 cliques, lá estão. E, numa certa maneira geral, podem encontrar a sequência, o que é que vai aparecer nos próximos sumários, na FUC, também no SID. E mais, podem encontrar o sítio onde podem ler em antecipação tudo o que vai seguir neste semestre, nos elementos bibliográficos, também na ficha da unidade curricular. Também no SID. Assim podem estragar a surpresa por completo. Muito bem, já temos 12. Eu estava à espera de 15 para começar, mas podemos começar pouco a pouco e os outros também vão acompanhar. Já que temos 11 alunos, podiam, por favor, vou perguntar outra vez, se alguém tiver alguma dúvida até agora, de procedimentos, de conteúdo ou de outra natureza, ou quiser acrescentar algo, esta é uma boa oportunidade. Enquanto estamos à espera para os outros, podemos tirar dúvidas e assim não fizemos em branco, não ficamos em branco. Dúvidas, comentários? Não há? Ok. Então, acredito e vamos começar assim devagarinho. Vamos para o nosso assunto, que é o assunto do dia. Eu vou escrever aqui. Whiteboard. O assunto do dia, backlogs. E há dois tipos de backlogs. Um é o backlog do produto e o outro é o backlog de sprint. E como temos vários sprints, vai haver backlogs dos sprints do projeto. O sprint, recordamos, é um bloco no tempo, mais ou menos um mês, que tem certas atividades e documentos que estamos a trabalhar para a gestão do projeto durante cada sprint, e no próximo sprint fazemos, ou, digamos, usamos as mesmas ferramentas, mas na próxima fase, e depois na próxima fase, e na próxima fase. Ou no próximo sprint, e no próximo sprint, etc. Então, o sprint, de certa forma, é o bloco de tempo que podemos chamar uma fase, mas chamamos sprint no vocabulário de Scrum. Também este backlog é no vocabulário do Scrum. E o backlog, em geral, como o termo em inglês aponta para algo que já se tem acumulado, podíamos traduzir livremente como acumulação. E a palavra acumulação tem vários significados, mas no nosso significado, no contexto de gestão de projetos, o backlog seria uma acumulação de coisas que precisamos de produzir no nosso projeto e precisamos, aliás, este backlog deveria diminuir ao longo do tempo durante o nosso projeto. E aqui vamos ver a origem desta ideia de diminuir. Ou seja, estamos a representar o progresso com uma diminuição. Qual é a vossa ideia do progresso? Quando estamos a dizer progresso, estamos a pensar em algo que está a diminuir ou em algo que está a aumentar? Aumentar. Aumentar, pois. Naturalmente, não é, Ana? Naturalmente estamos a pensar em coisas para mais, para cima, pronto. Isto é na nossa maneira de viver, que chamamos ocidental, europeia, se quiserem, western, e estamos a associar o progresso de umas coisas que estamos a fazer
O progresso significa coisas aumentar. Que coisas podíamos aumentar? Ou ver aumentar? O que é que podíamos ver aumentar? Há coisas, o número de coisas feitas, não é? Tarefas acabadas, produtos ou partes de produtos terminados, e coisas que estamos a completar, mais e mais destas coisas. Ok. Mas nós no Scrum não vamos contar desta forma, vamos contar ao contrário. Na parte, ok, vamos pensar de uma maneira, ou duas maneiras diferentes. E vamos pensar numa filosofia oriental. Oriental, sim, o Oriente é no leste daqui. E depois vamos contrastar numa maneira ocidental a maneira para ver o progresso. Ok. O Scrum tem uma parte que vai da filosofia ocidental, por exemplo, a parte futebolística, que significa juntar as pessoas aqui e fazer uma mini reunião e depois outra mini reunião para ver como é que vamos jogar esta jogada. Esta parte é dos jogos, e os jogos, bom, também há orientais, mas esta parte do jogo é de futebol. E o futebol americano, pronto, esta ideia é western, ok? Mas tem uma parte nuclear que vai da filosofia oriental, que é colocamos um conjunto de tarefas por fazer ou um conjunto de coisas por preparar, como colocamos isto no início, colocamos isto numa posição e estamos a ver, quando vamos fazendo, estamos a dizer, faltam menos agora. Quando estamos a fazer ainda mais, faltam ainda menos. Quando estamos a fazer ainda mais, faltam ainda menos. Então, estamos a olhar àquilo que está a faltar. Não estamos a olhar aquilo que está a acumular. Se, por exemplo, fizéssemos uma semelhança há umas bobinas que antigamente havia, ou em cassetes, se calhar não, esquece a cassete. Podia haver aqui umas bobinas que, se estamos a bobinar uma tape, uma fita, pronto, quando estamos a ouvir música ou ver o filme, mais antigamente do que hoje, mas também está a voltar. Pronto, estamos a olhar aquilo que está a acumular. Esta parte está a diminuir e aquela parte está a acumular. Obviamente, esta ideia, esta atenção oriental está a olhar para este lado. Vamos pôr, está a olhar para este lado, que está a ver quanto é que falta. E a parte ocidental está a olhar para aquele lado que diz quando já temos passado. Seria justo saber as duas coisas. E até podemos. Mas a ideia do backlog melhor assim. A ideia do backlog é praticamente à volta deste conceito. Diminuir. Ou seja, o backlog seria este. E estamos a ver que está sempre a diminuir. Pronto. Este é o porquê que estamos a usar esta palavra backlog. E estamos a olhar aquilo que está a diminuir por causa das origens do Scrum.
que são origens não só do Scrum, mas uma data deste tipo de gestão, são origens de filosofia oriental e estamos a ver aquilo que está a diminuir, não estamos a ver aquilo que está a acumular. Mas se quiséssemos ver aquilo que está a acumular, tínhamos que pôr uma outra palavra, que chama-se incremento ou que chama-se acumulação, e podíamos dar duas janelas, uma para aquilo que está a terminar ou a acabar e aquilo que está a crescer. Ok, isto é uma perspectiva histórica. Por que chama-se backlog? Porque damos atenção àquilo que está a acabar historicamente. Mais uma... ok. Alguma dúvida ou observação aqui? Ok? Sem comentários? Muito bem. Vamos passar para a frente. Então, temos dois tipos de backlog. Temos o product e temos o sprint backlog. Ok. Os dois backlogs relacionam-se na maneira que o sprint backlog vai beber no product backlog. Ou seja, o product backlog é o super conjunto e os sprint backlog são subconjuntos do product backlog. Mas não só. Em termos... Ok, o product backlog, vamos ver agora o conteúdo e a natureza de cada um destes e vamos perceber algumas diferenças. Pronto. Em termos de superset e subset, temos esta relação. O product backlog vai dar informação, vai fornecer elementos para fazer os sprint backlogs. E depois, os sprint backlogs. Quando estamos a modificar os sprint backlogs ao longo do nosso projeto, vamos ter uma informação que vai daquilo que era o sprint backlog, que podia modificar o product backlog. Ou seja, o product backlog, isto é o grande conjunto, mas vai e fornece informação para fazer os sprint backlogs, mas também pode receber informação dos sprint backlogs e modificar-se. E outras coisas que estamos relacionadas e modificar-se. Portanto, a natureza... natureza dinâmica. Ok? E os sprint backlogs também modificam-se ao longo do semestre, ao longo do sprint. Ok. Então, a natureza dinâmica, a natureza é que evolui, e o product backlog pode e vai acompanhar o produto até depois da conclusão da sua produção. Ou seja, o produto vai ser produzido pelo nosso projeto e depois, mesmo se o nosso projeto não tiver mais nada com este produto, software em princípio, podemos dizer que o software vai ficar ao cuidado do product owner e pode modificar-se, por exemplo, com este projeto ou outros projetos, no futuro, para novas versões, para novas funcionalidades, etc. E o product backlog daquele produto vai acompanhá-lo até muito na maturidade deste produto e em outras fases do produto. E o seu product backlog, se tivermos o cuidado, se o product owner tiver o cuidado e viver mais que o produto, podia acompanhar, em princípio acompanha o produto muito mais tarde do que a sua produção. Há produtos, mesmo no domínio de software e engenharia de software ou engenharia informática, que
andam muitos anos. Por exemplo, sistemas operativos, o Unix é dos anos 1º de janeiro de 1970, não é? Portanto, faz anos, já fez 50 anos. Não é? O Unix fez 50 anos, portanto, os criadores do Unix, se tivessem, sei lá, 30 anos na altura, mais 50 ou 80 anos, bom, alguns podem não acompanhar o sistema, e mesmo se estiverem vivos, não estão em funções, porque aos 80 já estão bem mais que reformados. E produtos tipo Microsoft Word já tem 40 anos, o Word mais ou menos, eu lembro nos anos 90, já estava no início dos anos 90, porque vai há 40 anos, não, vai há 30 anos, já estava bastante maduro, portanto, bom, deve ter 30 e tal anos, o Word. Portanto, mesmo assim, os engenheiros do Word, o Product Owner do Word, se estiver connosco, já é sorte. Ok. Em termos de Product Backlog, supostamente acompanha o produto, mesmo se o Product Owner não acompanhar, por motivos óbvios. O Product Backlog acompanha o produto. Então é dinâmico e, pronto, de longevidade. Conteúdo. Ainda não falamos no que vai dentro do Product Backlog. O Product Backlog tem uma obrigação de descrever aquilo que é a coisa importante do produto, que são especificações, conteúdo. Okay? Isto, não ouvi bem, Tiago? Mais uma vez? Ou não foi intencional? Não foi intencional, entrei agora. Ok, está bem. Ok, obrigado. Conteúdo. Como conteúdo temos especificações. Por exemplo, features. Qualidade. Funções. Ok. E vamos ver mais sobre isto. Vamos ver mais sobre isto daqui um pouco. Mas primeiro queria dar a natureza e o conteúdo destes dois aspectos, a natureza e o conteúdo do Product Backlog, e pronto, praticamente vai evoluindo sempre, e quando não estamos a fazer trabalho, no sprint, e o conteúdo deste Product Backlog praticamente é à volta das especificações. Especificações do produto, está bem? Então, aquilo que nós concebemos como produto está praticamente, as suas características estão descritas lá naquele Product Backlog. Alguma dúvida até agora? Comentários, observações? Ok? E vamos ver um bocadinho mais, então vamos ver sobre o Sprint Backlog. Como estava a dizer, vamos mudar isto um bocadinho aqui, mais para baixo. Como estava a dizer antes, só um segundinho. Ok. O Sprint Backlog vai beber naquilo que é o que nós achamos ou chamamos Product Backlog. Pronto. O Product Backlog sabemos que contém especificações e que muda ao longo do projeto. O Sprint Backlog também vai conter, obviamente, as especificações, certo? Porque é subconjunto daquilo, do primeiro. Então vamos escrever aqui.
conteúdo. Certo, especificações que nós vamos tratar neste sprint, em cada sprint. Por isso que talhamos o Product Backlog para Sprint Backlogs, porque não vamos fazer tudo necessariamente, embora para projetos bastante pequenos é possível. Mas, em princípio, não vamos fazer tudo que é especificações do produto, executá-las ou implementá-las ou fazê-las aparecer no sprint e depois, outra vez, a melhorar as mesmas no sprint ou próximo e logo a seguir. Para projetos muito pequenos, muito simples, fáceis, sim é possível. Mas para projetos normais, não faz muito sentido e o normal seria repartir estas especificações do produto, do Product Backlog, para um subconjunto e depois trabalhar com isto durante o sprint. E no próximo sprint temos que decidir qual é o conjunto de especificações que vamos tratar. Pode ser algumas do anterior para aperfeiçoar ou pode ser as próximas até acabar todas que estavam no Product Backlog e continuam ainda no Product Backlog. Mas aqui temos uma particularidade. Vamos ver, primeiro, para compreender a natureza do Product Backlog, do Sprint Backlog, é operacional. Portanto, vamos à natureza operacional. E para ser operacional, ou para tornar este Sprint Backlog operacional, para além das especificações, temos que acrescentar o que é que vamos fazer para chegar a estas especificações a aparecer. Portanto, especificações mais tarefas. Que esta é a novidade do Sprint Backlog. Eventualmente, podemos começar a fazer. Ok, o fazer é aqui, não é? Fazer. Para depois ter. Se calhar vou mudar de cor. Vamos pôr outra cor aqui. Esta. Então, para o estado que pretendemos ter, as especificações, por exemplo, estas, vamos ter que fazer algo que seria acumulado ou seria organizado em tarefas e depois vamos fazê-lo durante o sprint. Portanto, no Sprint Backlog temos as especificações que talhamos para nós produzirmos aqui. E vamos ter também que anotar, eventualmente, as tarefas associadas. Ou como é que nós pretendemos fazer. Agora, como estamos a dizer, chamar este método de gestão de projetos ágil, podemos dar certa liberdade. Pronto, em princípio, podemos acrescentar aqui as tarefas e podemos acrescentar, aliás, podemos começar a pensar aqui que, para além das especificações, podíamos começar a pensar, para melhor divisão dessas especificações, o volume de trabalho. Ou seja, estas tarefas aqui, ação, e, por alto, também pensar em ação. Ou seja, é opcional também, aliás, as especificações fazem parte, claro, do conteúdo dos dois backlogs
E fica muito popular, muito prático, acontece bastante, que juntamente às especificações, por ser operacional, esta natureza do Sprint Backlog, também acrescentar ao lado as tarefas a fazer para chegar a ter estas especificações. Pode ser, não é assim necessário, mas é uma boa ideia, compreender mais ou menos para as especificações que estamos a apresentar aqui no conteúdo do Product Backlog, também ter uma ideia de volume de trabalho. Por exemplo, uma especificação pode implicar muitas horas de trabalho, outra especificação pode sair mais rápido, mais fácil, menos pessoas, menos horas, e não é tudo igual, claro. Cada especificação podia custar, entre aspas, mais ou menos, relativamente. Então, aqui, fazendo as tarefas, ou escrevendo, pensando nas tarefas que temos por fazer, podíamos identificar aqui ou apreciar o volume de trabalhos. Ou, ao contrário, podíamos alinhavar aqui, pelo volume de trabalho, mais ou menos, aliás, por experiência, fazer uma estimativa que esta especificação vai ter muito trabalho, esta vai ter menos trabalho, esta vai ter quase nada. E depois especificar isto no Sprint Backlog, que é o sítio onde vamos trabalhar. Estas duas perspectivas de estados e ações podiam aparecer nos dois lados, tanto no Product Backlog e também no Sprint Backlog, muito mais natural e fácil no Sprint Backlog, porque é operacional. E se não quisermos apresentar isto a lado nenhum, não estamos... podíamos ser muito preguiçosos. Estas tarefas que aparecem aqui, estas tarefas eventualmente vão aparecer numa das ferramentas que estamos a utilizar ou que vamos utilizar durante a gestão do projeto, ou no Scrum Board. Portanto, se nós aqui não queremos apresentar nem pensar em trabalhos, simplesmente em especificações, se ficamos preguiçosos, também é uma maneira de expressar isto. Eventualmente, mais tarde, teremos que pensar em tarefas. Não podemos fugir completamente das tarefas. Mesmo se fugirmos desta fase dos backlogs, as tarefas vão aparecer numa próxima ferramenta de gestão, que é o Scrum Board. Okay? Então, vamos recapitular até agora. Os backlogs é uma das ferramentas, dos instrumentos de gestão de projetos via Ágil, Scrum, e é oriundo do Oriente e está a pensar em coisas que colocamos tudo no início e vamos fazendo e vamos diminuindo as coisas que temos por fazer. Esta filosofia. Então, definimos tudo que é especificações para o nosso produto no início do trabalho. Se recordam-se, desde a semana passada, fazemos isto antes de começar um sprint, ou seja, é no início, antes dos sprints começarem, é na fase de preparação, o Product Backlog, que vai declarar ou procurar as especificações do nosso produto. E depois vamos talhar uma série de backlogs para cada sprint, e não temos que talhá-los todos no início. Podemos fazer até uma divisão por alto, mas depois, em cada sprint, no início, definimos o backlog daquele sprint. Fresquinho e novinho para o sprint. E apropriado. Então, isto também contém especificações, porque é o subconjunto do Product Backlog e, provavelmente, uma vez que é operacional, faz muito sentido incluir também tarefas relacionadas para sabermos o que é que nós vamos fazer. A natureza destes backlogs é dinâmica, que vão mudando, porque estamos fazendo o projeto, nós estamos a descobrir que certas tarefas não são necessárias, certas especificações também não são desejáveis, e podíamos acrescentar outras novas, e podíamos apagar algumas antigas, e podemos assim evoluir o nosso produto e encaminhar o nosso trabalho de maneira dinâmica. Isto é a tal agilidade, este está no coração daquela agilidade que estávamos a dizer.
que chamamos o nosso método de gestão de projetos ágil, por causa desta flexibilidade que nós temos de redefinir esta parte dinâmica, esta natureza dinâmica, redefinir aquilo que é o nosso produto e depois trabalhos associados. Pronto. Até aqui, dúvidas ou comentários, por favor. Não há. Ok, até pode ser por bem que não há. Ou pode ser por outros motivos que nem quero imaginar. Pronto, vamos continuar então. Vamos falar um bocadinho, ou pensar e falar um bocadinho nas especificações. A especificação pode passar em lista, uma lista de elementos. Ou pode passar como texto como story. É mais ou menos como o Instagram. Pode passar fotografias ou pode passar uma story. Qual a diferença e qual a vantagem de um e do outro? A lista praticamente é mesmo. Aliás, a ideia do Instagram é mesmo essa também. São elementos. A lista tem elementos. Não estão associados, mas tem elementos. Por exemplo, podemos dizer uma tela de apresentação, podemos ter os campos, podemos ter passwords, usernames, etc, etc. São elementos, mas não estão ligados. E os elementos, como sabemos, podem ser ligados de maneiras diferentes. Por isso que, acrescentando assim, o cimento entre os elementos, ou uma coordenação, uma articulação entre os elementos, fazemos uma história com texto corrido, curto, linha e meia, 2 linhas, praticamente 20, 40 palavras, e estamos a tirar as dúvidas todas. Por exemplo, uma especificação na versão de Story é que o utilizador está a ser apresentado com uma tela com 2 campos, um para username e o outro para o password, a senha. Esta story é uma especificação que o nosso produto apresenta, que o nosso produto tem quando se usa. E, praticamente, estamos a definir algo que gostaríamos que o nosso software tivesse. Então, a lista podia conter aqui campos, podia conter aqui campo, aliás, 2 campos, ou podia conter campo username, campo senha, depois tela 800 por 1280, outro elemento. Aliás, podíamos fazer tudo o que estava no Story, podemos fazer como elementos aqui, com mais ou menos especificações ou pormenores. Pronto, a especificação então fica desta forma, e depois isto ajuda a descobrir que tipo de ações nós temos que fazer. Por exemplo, vamos escrever aqui de azul, outro azul.
podíamos descrever, aliás, tirar aqui uma tarefa. Criar a tela, ou apresentar a tela, ou desenhar a tela, como quiserem. Podíamos aqui, task 2, apresentar o campo, etc, etc. Portanto, aqui podemos ter, mais curto. Então, destes elementos, ou da nossa história, podemos fazer o mesmo. Podemos, na história, sublinhar ou fazer blocos de texto e dizer isto implica a tarefa tal e o outro implica a tarefa tal. Portanto, esta especificação apresentada em elementos soltos ou em elementos ligados, articulados entre si, na lista ou no story, podia-nos indicar, podia-nos facilitar o raciocínio para descobrir que tarefas os nossos developers terão que executar. Esta é uma técnica, se formos organizados, então podíamos descobrir aqui o que é para fazer no próximo dia ou no próximo, aliás, nos próximos dias do sprint. Ok? Developers, o que dizem? Fácil, difícil, simples? Como sempre, não dizem nada. Pronto, ok. Vamos então ver mais um aspecto que é muito importante. Ordenação. Ordenação das especificações. Ok, temos várias especificações e cada uma pode ter 2, 3 partes, como vimos no exemplo anterior. Por exemplo, aqui. E podemos ter várias especificações, tanto no sprint, que são poucas, como no product backlog, que são mais. Quando temos várias especificações, temos que ordená-las, tanto aliás, no Product Backlog pode não importar, no Product Backlog a única ordenação podia ser para dividir em sprints. O motivo, aliás, a razão para a qual deveríamos ter alguma ordenação era para dividir os sprints, porque os sprints são sequenciais. Sprint 1, Sprint 2, logo a seguir Sprint 3, etc. O sprint, dentro do sprint, faz sentido saber quais são qual a ordem ou a hierarquia, a ordenação das especificações, porque isto vai implicar nas nossas tarefas o que é que vamos fazer primeiro, o que é que vamos fazer segundo. Então, a ordenação para os backlogs é muito importante. Temos várias necessidades. Praticamente, temos que colocar isto na sequência do tempo. Porque o nosso projeto, a execução é no tempo linear. Estamos a viver, pronto, no dia depois outro dia, neste sentido linear. Agora, aquela ideia de fazer iterações neste sistema de gestão, que dá o aspecto cíclico do tempo, isto não interfere com a ordenação, porque nós o que é que estamos a incluir, o conteúdo das especificações que vamos tratar em cada sprint, isto é a nossa decisão e não tem a ver com a ordenação, isto tem a ver com o que é que nós achamos que deveríamos aperfeiçoar. Agora, se o nosso motivo for aperfeiçoamento e estamos a ver que esta tarefa não tem sido perfeita ou não tem resultado em produto perfeito, então podemos recircular esta especificação para o próximo sprint e refazer. Portanto, se for prioridade, aliás, se vamos priorizar
por este critério ou outro, isto implica a ordenação, mas a ordenação, quer dizer, a ordenação é temos que ter uma noção de ordem dentro daquele saco de especificações. Ok? Isto é um conjunto. Isto é o subconjunto. E os conjuntos temos, para organizar isto, para ordenar isto, temos que ter alguns critérios. E vamos escrever aqui alguns critérios. E os critérios possíveis para a nossa... Vamos tratar aqui. Ok. Nossos critérios podem ser, por exemplo, a importância. A importância de uma tarefa. Tarefa não, desculpa, de uma especificação. Ordenação de especificações. Ok. Se calhar era melhor especificações backlogs. Afinal, o que é que estamos a ordenar? São as especificações dentro dos backlogs, que é o nosso objeto, aliás, o instrumento de gestão que estamos a focar hoje. Ok, então a importância desta especificação para o nosso produto podia ser uma maneira, um critério, com o qual ordenamos as especificações, as mais importantes, primeiro e logo a seguir. Pode ser outra especificação, urgência. Por exemplo, podíamos ter a especificação, bom, com alguma importância, mas quem sabe fazer, quem sabe implementar esta especificação, só vai estar no país até o fim de dezembro. Então, temos certa urgência de avançar com esta especificação, ou promover esta especificação, porque a tarefa associada precisa de um técnico especializado que só vai estar aqui conosco no próximo mês e meio. Então, torna-se mais, aliás, sobe na prioridade da ordenação dentro do sprint. Podemos também ordenar por dependência. Por exemplo, tarefa B tem que ser executada depois da tarefa A. Exemplo prático, preencher a base de dados ou popular a base de dados só pode acontecer depois da estruturação da base de dados. Não podemos colocar dados numa base que não está estruturada ainda. Compromissos que nós podemos ter podíamos, por exemplo, ter comprometido com o protótipo daqui a 2 meses. Podemos ter, digamos, o compromisso é entre pessoas. Podíamos ter prometido algo, sim, o protótipo funcional para testar perante os utilizadores. Então, um compromisso, pronto. Neste caso, o compromisso podia ser igual à urgência, ou podemos, por causa do compromisso, podemos ter urgência, por isso que promovemos a tal, ou uma data de especificações
para fazer o produto funcional, para depois os testers poderão testar. Ou pode ser simplesmente uma preferência nossa, preferência do Product Owner, porque o Product Owner, imaginemos que podia gostar de ver o produto. Primeiro eu gostaria de ver a parte visual e depois a parte funcional, talvez. Ou o contrário, primeiro podia ver os algoritmos, a verificar que aquilo funciona e depois estrutura-se a interface ou a parte visual em cima disto. Pronto. Estes critérios são gerais. Critérios para ordenar as especificações dentro dos backlogs podiam estar associados a especificações ou tarefas também, aliás, podíamos, via tarefas, ou eu vou acrescentar a palavra tarefas, porque, como recordamos, especificações e tarefas estão aqui, podem aparecer em conjunto, tanto no Product Backlog como no Sprint Backlog. Portanto, aqui também, como estamos a ordenar especificações, podíamos também estar a ordenar implicitamente ou explicitamente tarefas associadas àquelas especificações. Portanto, os critérios, alguns dos critérios comuns são estes, e assim podemos saber, então, o que é que fazemos em cada sprint e, durante o sprint, o que é que fazemos primeiro, o que é que fazemos depois, o que é que fazemos depois. Ou o que é que vamos ter logo a seguir e o que é que vamos ter no próximo sprint. E vou concluir, quem faz isto, quem é responsável por esta ordenação é o Product Owner. E vamos admitir assistido pela equipe. Por exemplo, o Scrum Master é o grande facilitador deste processo e, claro, vai ajudar o Product Owner com os critérios. Se o Product Owner não souber que critérios, como ordenar as suas especificações, logo o Scrum Master vai facilitar, vai oferecer aqui uma data de critérios para ordenar as especificações e provavelmente as tarefas associadas. Pronto, e assim terminamos aqui a primeira apresentação. Digamos, a parte teórica da aula. E já vimos o que é que temos o que é que são backlogs, são acumulações de especificações para tratar ou tarefas por concluir. E estamos a organizar isto ao nível superior, que é o Product Backlog, e ao nível execuível, operacional, que é o Sprint Backlog. Vamos escrever aqui um sinónimo de operacional. Execuível. É para executar, é para implementar, ou implementável, etc. São sinónimos. Ou usamos como sinónimos. Pronto. Estes backlogs mudam, ou podem mudar, de acordo com as nossas necessidades, e essencialmente contém especificações do produto e, para a nossa ajuda, tarefas associadas. E podemos apresentar estas especificações como listas ou como histórias, stories, e depois associamos as tarefas ou procuramos que tarefas relacionam-se com estas especificações. Portanto, é para a nossa ajuda que estamos a apresentar as especificações de uma maneira ou de outra. Cada grupo pode ter uma sensibilidade diferente ou pode ter uma preferência diferente. Portanto, não é uniforme para todos. Pelo menos duas opções devem cobrar assim a maioria das pessoas. E depois
tarefa importantíssima em termos de gestão, tarefa de gestão, é ordenar as especificações dos backlogs, porque precisamos de saber, primeiro, ao nível do Product Backlog, quais tarefas incluir, ou quais especificações incluir em cada sprint. E depois, dentro de cada sprint, qual é que vamos promover primeiro, para fazer primeiro, ou satisfazer primeiro, qual vai a segunda, qual vai a seguir. Portanto, estamos nesta forma, preparados, sabendo de backlogs, sabendo o essencial de backlogs, para começarem a fazer o vosso, cada grupo vai fazer o seu backlog de produto, e podiam começar em breve a fazer a primeira reunião do sprint, aquela preparatória para o primeiro sprint, na qual vão talhar o sprint backlog 1 para o primeiro sprint. E assim, sendo 3 horas, estou a concluir a primeira parte da apresentação e gostaria de ter, mais uma vez, vou pedir para dúvidas ou comentários sobre esta matéria. E se mais uma vez não tenho nada, pronto, vamos passar para a fase de trabalho, onde vão fazer a parte prática da teórico-prática e pronto, vão ver, cada grupo vai ver, então, qual é o nosso backlog, como é que fazemos o backlog, já temos alguma informação para incluir no backlog, onde vamos registrar isto, que software vamos utilizar, quem registra, quem diz. Ok, agora vamos até às 3h40, que é o fim da aula, portanto vamos fazer, vão fazer a vossa implementação disto. Eu estou aqui ao lado, vou ficar ao lado, vou ficar sossegadinho, é o contrário agora, para deixar espaço para vocês trabalharem em grupos e para avançarem nesta matéria. E quando houver dúvidas, digam-me, por favor, e vamos resolver. Às 3h40 terminamos a aula. Por favor, não me façam como foi ontem. Até às 3h40 calados, e depois às 3h40, quando era para terminar a aula, para vocês irem à próxima aula, eu também tenho outros compromissos, reuniões, etc. Às 3h40, não, à hora e 40, ou não sei, 11h40, lá começaram as dúvidas. Ou seja, fora da aula, enquanto na aula ficaram caladinhos. Por favor, não façam isto. As dúvidas é para a aula. Se tiverem dúvidas a mais, então vamos passar para o horário de atendimento e pronto, vamos tratar isto. Mas a aula vai acabar na hora certa, porque senão ficamos todos baralhados, vocês depois não têm tempo para chegar a outra aula e pronto, eu também tenho reunião logo a seguir. Portanto, por favor, vamos respeitar os tempos, ok? Até agora estão sossegadinhos, compreendo. Pronto, é o estilo que vocês escolhem ter. Tudo bem, nada a dizer contra. Mas vamos fazer o trabalho. Vocês vão fazer agora a vossa parte. Eu estou aqui ao lado, sossegadinho, e vou intervir quando achar necessário ou quando me pedirem. E já vou tirar este